Amigos do Pensar Piauí, muito bom dia. Hoje eu vou conversar com o deputado estadual Franzé, da Assembleia Legislativa do Piauí. Franzé preside a Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia e está à frente aí de um debate acalorado do lado piauiense, aliás, do lado cearense. É a minha impressão, Franzé, menos acalorada que do lado piauiense, que é a área de litígio entre os dois estados, uma área de litígio muito antiga, uma pendência territorial que está para ser resolvida a longa data e parece que a gente caminha para a solução. O Franzé vai já falar sobre isso. Antes, quero dar meu bom dia para ele e vamos começar falando de política mesmo, em si. Depois a gente vai para a divisão dos dois estados. Bom dia, Franzé. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Oscar. É um prazer estar aqui conversando com você, com todos os seus internautas, todos os seus seguidores, para que a gente possa falar um pouco de política, mas também, de forma didática, colocar essa questão secular que é o litígio entre o Piauí e o Ceará, nessa região da Serra da Ibiapaba. Muito bem. 2022 é ano de eleição. Tem uma eleição aí que é a nacional, que chama muita atenção. O PT foi deposto do governo em 2016, a sua grande liderança Lula passou mais de um ano preso, hoje lidera todas as pesquisas de opinião, mas me parece que não é uma eleição fácil, Franzé. Como é que você está vendo a eleição nacional? Uma eleição complicada. Ontem eu fiz um pronunciamento fundamentando o requerimento que eu encaminhei para a Procuradoria Regional Eleitoral aqui no Piauí, mas que deve ser estendida a todas as procuradorias, especialmente a Procuradoria da República, que é a questão que eu questionei a ida do Carlos Bolsonaro na comitiva do presidente Bolsonaro à Rússia. E eu quero falar disso, Oscar, porque nós vivenciamos, no ano de 2018, uma situação complicada. Nós tivemos uma eleição maculada pela grande força que foi as fake news e a manipulação de informações, especialmente em pesquisas também. E naquela época, Oscar, o grupo do Jair Bolsonaro tinha o apoio do Trump. O Trump tinha acabado de ser eleito com a estrutura de fake news, com a estrutura de robôs, com a estrutura montada lá na Rússia. O Vladimir Putin foi um espião, um dos melhores espiões da KGB, que se tornou presidente e lá fez uma estrutura que dificilmente alguém tira ele do poder eleitoralmente na Rússia. E na eleição do Donald Trump, essa estrutura foi cedida para influenciar na eleição do Donald Trump contra Hillary Clinton. E funcionou. Vencer a eleição com base nessa sistemática. Em 2018, o Donald Trump emprestou a estrutura que ele tinha conseguido com os russos para a equipe do Jair Bolsonaro. E nós tivemos a eleição contaminada no Brasil. O que é que aconteceu agora? Donald Trump perdeu a eleição e o Jair Bolsonaro, orientado pelo a pessoa que faz as redes sociais dele, que é o filho, Carlos Bolsonaro, agendou uma visita à Rússia sem nenhuma pauta. Não saiu daquela reunião lá do Trump do Putin com o Bolsonaro, nenhum acerto comercial, nenhum acerto de cooperação científica ou técnica, não teve nada. Foi uma visita que no pano de fundo era levar o Carlos Bolsonaro para dialogar com quem faz essa parte da estruturação de influência eleitoral que é estabelecida a sede lá desse grupo na Rússia. Então, fiz um requerimento ao procurador porque eu sei que a estrutura que vai ser usada pela equipe do Bolsonaro vai ser usada aqui no Piauí, com certeza. Então, alertei ao procurador Marcos Túlio Caminha que ele tome as providências. É inadmissível que, numa semana, se sai uma pesquisa
aonde um determinado candidato aparece 11% na frente, sem ter nenhuma alteração de cenário ou de conjuntura, 10 dias depois, no mesmo universo pesquisado, o candidato opositor sai à frente com 20% nas pesquisas. Então, daí já existe um indício forte de que começaram a fazer as ações que contaminam a eleição. Não tem sentido essas duas pesquisas apresentarem dados tão divergentes, a não ser que haja aí comprovadamente o início de uma coisa que nós queremos evitar na eleição de 2020, que é o uso indevido de redes sociais, o uso indevido das fake news e, principalmente, o uso indevido das pesquisas. Isso num quadro nacional, mas a gente não vai se estender muito na eleição nacional. Eu queria ver como é que você está vendo a eleição estadual. Partido dos Trabalhadores apresenta o nome do Rafael Fonteles, mas uma liderança de direita do Piauí, o ex-senador Ciro Nogueira, apresenta o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, e ele é ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro. Você acha que essa mesma estrutura de campanha que foi adotada em 2018 pelo Bolsonaro, que ele tenta repetir agora, também será usada no Piauí em benefício da candidatura de Silvio Mendes? Como é que você vê a eleição estadual? Eu vejo os dois cenários muito interligados, viu, Oscar? Não consigo distinguir um cenário do outro. O que eu fiz aqui, o ministro Alexandre de Moraes já fez em Brasília. O STF já questionou, junto à Procuradoria-Geral da República, essa visita do Bolsonaro à Rússia e a presença do Carlos Bolsonaro na comitiva. Já foi questionado e pedido explicações por parte do ministro Alexandre de Moraes. O que nós precisamos ter bastante em mente é que, a nível nacional, nós temos um grande candidato, e que está se movimentando bem na questão da articulação através das federações, através das conversas com as lideranças regionais e as lideranças de partidos, coisa que bem sabe fazer o presidente Lula. Então, eu acredito que não é uma eleição fácil, é uma eleição difícil. Nós vamos estar enfrentando uma estrutura de poder que está com a máquina na mão, a nível de Brasília, e não usando as ferramentas corretas. Não estão fazendo jogo limpo, fazendo jogo sujo. Tá? Então, nós temos que nos precaver contra esse jogo sujo, porque, além da máquina, ele vai estar usando uma estrutura de robôs, uma estrutura de fake news, uma estrutura que ele usou já em 2018. Mas nós acreditamos muito na articulação do presidente Lula, como ele está se movimentando junto à classe política, junto aos movimentos sociais, e fazendo um trabalho já pensando no pós-eleição. A estruturação das federações é exatamente ganhando a eleição, não ficar refém do Centrão. E uma das estruturas é exatamente essa que ele está montando através da federação. A nível local, Oscar, a nível local, eu vejo o ministro Ciro... A pergunta. Só um minutinho, só para eu reforçar. A nível local, você acha que o processo de fake news, de robotização, será usado na mesma proporção que a eleição nacional pelos adversários de Rafael Fonteles? Por isso que eu alertei ontem, através de requerimento, a Procuradoria Regional Eleitoral do Piauí. Não tenho dúvidas de que vão usar a mesma estrutura. Até porque ele vai fazer isso em todos os estados. Né? Ele precisa, principalmente no Nordeste, fazer uma ação muito forte e eles vão usar essa estrutura. Por isso que eu alertei ontem ao Procurador Regional Eleitoral, Marcos Túlio, para que não se deixe iniciar, porque se iniciar, vai ser difícil depois a gente reverter. Então, é preciso estar vigilante, usando, inclusive, a Polícia Federal para investigar esses casos de fake news, de uso de robôs, de pesquisas falsas,
agora no início da campanha. Depois do Carnaval, Oscar, começou a campanha abertamente. Ou nós, enquanto políticos, enquanto membros da sociedade civil, se organiza para evitar uma contaminação da eleição, ou se isso começa a acontecer, fica difícil de reverter. Então, não tenho nenhuma dúvida de que eles usarão a estrutura que será usada lá em Brasília para replicar nos estados, e especialmente no Nordeste, onde eles têm certeza que não tem uma aceitação popular e eleitoral. O deputado Franzé, deputado estadual, mantém esse projeto ou vai partir para a Câmara Federal? Cortou no final a sua pergunta, Oscar. A minha pergunta é, você é candidato neste ano a deputado estadual ou vai arriscar uma candidatura federal? Não, mantenho a reeleição. Nós temos agora começando um trabalho a nível de Piauí. Fizemos um mandato focado em algumas bandeiras, como a bandeira da pessoa com deficiência, a agricultura familiar, a questão da defesa das mulheres, a questão de ter uma defesa também da energia do Piauí sendo de melhor qualidade. Então, são bandeiras que nós estamos consolidando e vamos, no próximo mandato, fazer um trabalho mais forte nessas bandeiras. E iremos colocar o nosso nome, já estamos colocando, andando pelo Piauí, reiterando a nossa disposição de voltar à Assembleia Legislativa a partir de 2023, como deputado estadual. Muito bem. Pois agora vamos falar aí da área de litígio entre os estados do Piauí e do Ceará. Inicialmente, eu queria que você desse aqui para a nossa audiência um pequeno panorama do problema, para depois a gente entrar em que pé que estamos hoje, os estudos do Exército, as determinações do Supremo Tribunal Federal, as reações de um lado e de outro. Mas para quem nunca acompanhou o sistema ou acompanha e tem dificuldade, situa para a gente qual é o problema primeiro. Inicialmente, Oscar, e no início da questão, né? Ainda na época do Império, existiu ali uma dúvida onde eram os marcos divisórios entre o Piauí e o Ceará, especialmente na região onde existe naturalmente um fator que seria o fator que iria estabelecer definitivamente essa dúvida, que são as quedas d'água. Então, ali na Serra, naquela época, tinha essa dúvida, mas os estudiosos de então já viam que as águas caíam para o lado do Piauí. Então, era um fator já determinante naquela época, esse elemento natural. Mas existia muita dúvida, muito questionamento, e o imperador estabeleceu que aquela região da Serra da Ibiapaba iria ficar como uma área de litígio, ou seja, não pertenceria ao estado do Piauí e nem ao estado do Ceará. Essa área, que compreende uma região que vai ali de Ubajara até Poranga, pelo lado do Ceará, de fronteiras do Piauí até Pedro II, pelo lado do Piauí, iria ter um grupo de estudo que iria determinar aonde seria o marco divisório definitivo. Isso em 1850. O que é que aconteceu de 1850 para cá, Oscar? Os cearenses desrespeitaram essa área de litígio. Ou seja, ali ninguém poderia estabelecer como terras do Ceará, nem como terra do Piauí, até que houvesse uma decisão tomada na esfera judicial da maior comarca que existisse. De 1850 para cá mudou muito, mas a maior comarca judicial iria determinar essa solução definitiva. Só que o Ceará não respeitou e não esperou essa decisão. Foi avançando e criando estruturas de cidades nessas áreas conhecidas como área de litígio. E foram surgindo cidades anexadas ao mapa do Ceará. E ao anexar essas cidades, anexando as riquezas. Toda a parte de riqueza mineral, toda a produção agrícola, toda a produção de turismo, ficando no PIB do Ceará. O Piauí tentou diversas vezes, de forma administrativa, conversar
entre os dois governadores, entre as duas procuradorias, e foram infrutíferas essas buscas de solução administrativas. E chegou ao ponto em que o governo do Piauí resolveu recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Esse processo foi distribuído para a ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia leu todo o processo. O Piauí anexou muito documento, Oscar, documento histórico, documentos geográficos, documentos cartoriais, está muito recheado a nossa defesa. E a ministra Carmen Lúcia, lendo o processo, resolveu ter um elemento a mais, além dos documentos, que seria fazer uma perícia, né? E estabeleceu que o Exército Brasileiro, sediado em Brasília, a equipe de Brasília, ia fazer esse trabalho. Isso deu em torno de 6 milhões de reais o custo dessa perícia, e a ministra Carmen Lúcia estabeleceu a divisão entre os dois estados. Cada um iria contribuir com a metade. Novamente, o Ceará foi contra, não depositou, não quis fazer parte dessa despesa, dessa perícia, e o governador Wellington Dias depositou integralmente esse valor, que a ministra Carmen Lúcia já liberou para o Exército, que está fazendo agora essa parte técnica em levantamentos ali com base em aerofotogrametria, em levantamentos de campo, para, a partir desse resultado, a ministra Carmen Lúcia dá a definição de voto dela. Ela determina o voto, em seguida nós teremos esse processo encaminhado para o plenário do Supremo Tribunal, que irá definitivamente dizer a quem pertence essa terra na Serra da Ibiapaba, que vai aqui da altura mais ou menos de São João da Fronteira até a região de Pedro II, pelo lado do Piauí, ali de Ubajara até a região de Poranga, pelo lado do Ceará. É uma área muito rica, muito minério, hoje uma exploração muito forte na área de energias limpas, tanto energia eólica como energia fotovoltaica. Nós temos grandes empreendimentos ali naquela região da Serra, produção de hortifruti granjeiro muito, muito forte naquela região, e região de turismo. Então, é uma região muito rica, que nós ali na Assembleia estamos acompanhando toda a ação da Procuradoria-Geral do Estado e na expectativa do sucesso do Piauí. Nós hoje não temos dúvida de que o resultado será positivo para os piauienses. Eu ia perguntar exatamente isso, não no sentido de Piauí ou Ceará, mas pode haver aí uma não decisão do Supremo. A Carmen Lúcia vai dar o veredito dela, depois vai para o pleno do Supremo. A minha pergunta é, será que isso não pode permanecer em litígio ainda? Não, nós tivemos uma situação semelhante, Oscar, e aí é bom todos os seus internautas, todos os seus seguidores, ter a noção do que está acontecendo. Nós tivemos uma situação semelhante na região do Matopiba. Goiás, Tocantins, insistiam de que uma área lá, inclusive as nascentes do Rio Parnaíba, pertenceria ao estado de Tocantins e de Goiás. E nós tivemos, através da Procuradoria, que fazer um processo semelhante a esse que está tramitando em relação ao Ceará. Então, nós, através da Procuradoria, instrumentalizamos um processo no STF com provas geográficas, com provas históricas, com documentos históricos. E também, na época, o Supremo pediu uma perícia do Exército. Isso foi feito e, ao final, foi levado o voto do ministro relator para o plenário e foi feita a decisão final. Então, não é um processo inconcluso, ele vai até o seu final. E lá na questão do Matopiba, nós recebemos ali o direito que era nosso, que estava sendo usufruído pelos outros estados, de 140 quilômetros quadrados. É uma região muito rica de produção de grãos, que agora incorpora-se definitivamente ao Piauí. Nós estamos com uma lei tramitando que vai anexar essa região ao município de Barreiras do Piauí.
E, definitivamente, é piauiense aquela terra que é uma região muito produtora de grãos. Da mesma forma, não temos dúvidas em relação a esse processo com o Ceará. Uma hora nós teremos a definição. A ministra Carmen Lúcia deverá, mais tardar até o final desse semestre, já ter o seu voto definitivo e, após o seu voto, ela encaminha para a decisão do plenário. Me diga uma coisa, você falou aí do depósito da perícia, que a ministra determinou uma divisão entre o Piauí e o Ceará se negou. Pelo pouco que eu acompanho, o Ceará tem na mente de que aquelas terras são cearenses, que litígio não deve ser discutido, mas que, como o Piauí botou na justiça, ele vai lutar para tê-las consigo. Já vi falar de muitos debates na Assembleia Legislativa do Ceará, de mobilização da população. Esse movimento do Ceará para permanecer nessas áreas, você acha que pode influenciar na decisão do Supremo? Eu acredito que não, Oscar, porque é um processo que tem que chegar ao final. E como nós colocamos lá esse processo muito bem fundamentado, não tenho dúvida de que nós vamos ter o voto da relatora e o voto no pleno. Isso aí é pacífico. O que existe hoje pelo lado cearense é uma situação de quase desespero. A Procuradoria tem acompanhado, tem visto e analisado tudo o que a gente colocou dentro da parte processual e hoje já existe uma ação política. A ação política passou. Nós tivemos diversas reuniões entre as duas assembleias, diversas reuniões entre as procuradorias, reuniões com os governadores, e não se chegou a uma solução. Agora é a parte judicial. Não adianta agora os deputados do Ceará estarem fazendo mobilização de prefeitos, fazendo mobilização dentro das assembleias. Não tem mais, não cabe mais. Eu acho que o momento político passou. Agora é o momento judicial. E, nesse sentido, nós estamos muito tranquilos. Tanto é que não estamos fazendo movimentações. O próprio governador Wellington Dias nos orientou que na Comissão de Estudos Territoriais nós não buscássemos fazer mobilizações políticas. É por isso que nós não fomos fazer reuniões com câmaras municipais, não fomos fazer reuniões com prefeitos, porque essa parte já passou. Agora é aguardar uma decisão judicial baseada em documentos, baseada em fatos históricos que estão relatados dentro do processo e ter a definição. Agora, não tenho dúvidas de que, após a decisão, o Piauí sai vencedor e poderemos reabrir um segundo momento, assim como nós reabrimos lá em Tocantins. Lá em Tocantins, eles tinham interesse por uma pequena área lá, uma região, e o governador Wellington Dias sentou com o governador de Tocantins, as duas procuradorias estaduais, a Procuradoria do Estado do Piauí e a Procuradoria do Estado de Tocantins, sentaram, encaminharam ali a melhor solução e nós invertemos. Teve uma área que nós abrimos mãos por uma outra área que foi cedida. Então, no momento da definição, da execução da ação, certamente nós sentaremos à mesa, as procuradorias, as assembleias, os dois governadores, para encontrar algo que não seja ali muito difícil de se resolver. Então, se tem uma área de uma cidade que tem predileção de ficar como cearense, sem problema. Vamos inverter e pegar uma área que não tenha cidade, mas que tenha riquezas. Então, o Piauí não pode abrir mão do seu direito. E eu tenho certeza que esse direito vai estar estabelecido na decisão do Pleno, se Deus quiser, ainda esse ano, Oscar. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte: chega essa decisão do Pleno e eles dizem que a área é piauiense. Mas lá tem muita pessoa identificada com o Ceará. Essa pessoa tirou a certidão de identidade dela, ou certidão de nascimento, dizendo que ela é cearense. Essa pessoa estabeleceu lá um comércio, paga impostos para o governo do Ceará. A criançada de lá estuda em escolas com professores cearenses. As unidades de saúde que tem lá são administradas pela Secretaria de Saúde do Ceará. Como resolver, a posteriori à decisão do Supremo, a vida daquele munícipe, daquela região,
que vai ter que ter uma transição aí para se tornar, digamos assim, piauiense, né? Eu estou dialogando com os procuradores, especialmente o procurador Plínio Clerton, que é o procurador-geral, inclusive, da gente apresentar uma emenda à Constituição do Estado do Piauí, considerando como piauienses os registros de propriedade de imóveis, a questão comercial, dando garantias de que não vai ter descontinuidade das ações dessas pessoas. Mas, de forma nenhuma, nós vamos prescindir de fazer valer o direito do Piauí, Oscar. Você está aí passando férias do carnaval com sua família na Paraíba. Vamos supor que vocês tenham aí um terreno. Tá? E aí, Franzé, já morei aí na Paraíba, fui fiscal de tributos do estado da Paraíba. Aí o Franzé, numa das viagens dele para a saudade da Paraíba, encontra lá o seu terreno na beira da praia e constrói uma casa. E faço melhorias, boto uma piscina, faço uma série de ações nesse terreno que estava seu lá, abandonado, mas era seu. Né? E aí você vai dizer, Franzé, tá certo, você investiu, gastou o seu dinheiro aqui, melhorou o imóvel, então fica com ele, que agora é teu. É um caso semelhante que a gente está fazendo em relação ao Ceará. Era uma região de litígio, os cearenses não poderiam constituir áreas comerciais, nem áreas industriais, e muito menos habitacionais. Eles foram lá e construíram, e agora vem essa questão. Você está sem som. Do ponto de vista do governo do Ceará, das prefeituras, para mim é fácil de entender. Estou falando do ponto de vista do cidadão. O cara, a ministra esse ano tomou uma decisão, a área de litígio é piauiense, que é o governo do Piauí administra. Então, o cidadão lá daquela cidade, quando for matricular a criança o ano que vem, vai ter que matricular na Secretaria de Educação do Piauí. Como é que se dará essa mudança no cotidiano das pessoas? O comerciante de lá, como que ele deixa de contribuir para a fazenda cearense, como que ele passa a contribuir para a fazenda piauiense? Nós vamos ter que fazer, Oscar, aí não, várias rodadas de conversas entre os dois governos, entre as duas assembleias, entre as duas procuradorias, para poder encontrar o eixo. Né? Então, não vai ser uma canetada que vamos pegar lá Viçosa e transformar na cidade piauiense. Tá? Então, vamos ter que sentar, encontrar alternativas, ver se existe dentro do mapa, retirando as regiões urbanas, né? Quanto representa em quilômetros quadrados de regiões urbanas? O Ceará quer ficar com essas regiões urbanas? Então, nós vamos ter que pegar regiões rurais, onde não estejam habitadas, e compensar o território do Piauí, dentro daquela região da Serra da Ibiapaba, excluindo somente as regiões que estão hoje já consolidadas como cidades. Então, são várias situações que nós vamos ter que sentar para encontrar uma alternativa. Não é uma canetada que vai tornar os cearenses piauienses nem cidades migrando de um mapa para o outro sem ter uma certa lógica. Então, na hora que sair a decisão, nós teremos, sim, várias conversas a serem feitas entre as duas procuradorias, entre os dois governadores, entre as duas assembleias, para encontrar como será executado a decisão final dessa ação do Supremo. O que nós estamos muito vigilantes é que o Piauí não poderá perder a área territorial que vier a ser estabelecida como terra do Piauí. É por isso que nós estamos dentro da SET, trabalhando juntamente com os órgãos que compõem a comissão. Nós temos lá dentro da comissão a APPM, nós temos o ITERP, nós temos a OAB, nós temos o pessoal do CREA. Então, é formado por vários órgãos a Comissão de Estudos Territoriais. O IBGE também faz parte. Então, nós estamos ali juntos, esperando a decisão para poder fazer a forma de aplicabilidade dessa decisão do Supremo. E isso vai ser uma coisa que nós precisamos ter muita paciência, muita capacidade de diálogo para não criar conflito entre os dois estados.
Pois muito bem, eu queria agradecer aqui a presença do deputado Franzé, que veio nos clarear um pouco mais sobre essa situação litigiosa entre o Ceará e o Piauí, e resumir dizendo que ele está muito otimista de que essa área de litígio vai passar, vai integrar o mapa do Piauí. Não é isso, Franzé? Eu queria agradecer você, acho que já é boa tarde, dar uma boa tarde para você aí. Nós começamos dando bom dia, vamos finalizar dando boa tarde aqui. Passou do meio-dia. Acho que agradecer aí essa oportunidade, esse espaço, e dizer que nós estamos sim confiantes, estamos trabalhando na Assembleia, acompanhando esse processo em todos os seus estágios, porque acreditamos que o Piauí terá essa vitória, e é uma vitória de todos nós, e que a gente soluciona de vez um litígio secular. Muito obrigado, Oscar. Bom carnaval. Boa tarde, meu querido. Eu que agradeço.